Depois de muita espera, essa finalmente é a segunda parte do Poço do Inferno. Para quem não assistiu a primeira, clica no primeiro link da descrição. Vamos pro vídeo. Assim que eu abri a porta, encontrei o que parecia ser uma cena do filme Jogos Mortais. Em cima da cama do Sr. Inácio, havia um ser encapuzado que eu estava torcendo para não ser ele, já que pela quantidade excessiva de comida em decomposição espalhada pelo quarto, era difícil apontar com precisão a origem daquele odor. Por um momento, eu fiquei em choque, pensando se havia mais alguém na casa. Mas antes que eu pudesse formular qualquer tipo de teoria que explicasse aquela cena bizarra que estava diante de mim, me dei conta de que quem quer que estivesse por debaixo daquele capuz havia sofrido bastante. Então eu precisava agir. A pessoa estava ajoelhada há dias, com ambos os pulsos presos por uma grossa algema de ferro fundido e algum tipo de corda que atravessava o quarto de ponta a ponta, prendendo seu rosto de forma que impossibilitava qualquer tipo de movimento. De qualquer forma, eu não queria levantar aquele capuz. Por um lado, seria incrível descobrir o paradeiro do Sr. Inácio após tanto tempo, mas por outro, eu estava com medo do que iria encontrar se eu fizesse. Infelizmente, ou não, eu sabia que precisava fazer aquilo. Então, novamente, reunindo toda a coragem dentro de mim, eu tive forças e puxei o capuz. Aquele era de fato o Sr. Inácio, ou pelo menos, o que tinha restado dele. Por algum milagre divino, ele estava consciente, mas aquele ser diante de mim estava longe de ser o velho e forte Sr. Inácio que eu conhecia. Eu não fazia ideia do que tinha acontecido ali, mas levando em consideração as algemas em seus pulsos, nós dois estávamos correndo perigo. Por isso eu fiz o possível para me comunicar com ele, mas não importa o que eu tentasse, era como se ele estivesse em estado vegetativo. Graças a algumas experiências das quais eu não me orgulho, consegui abrir as algemas com facilidade. Mas ainda assim, não consegui fazer o Sr. Inácio me contar o que tinha acontecido ali. Foi então que eu desisti de tentar reanimar ele e disse que ia chamar a polícia. E foi nesse momento que seu rosto mudou de repente. Em uma fração de segundos, ele me acertou em cheio. Eu caí sem entender o que estava acontecendo e foi nesse momento que o Sr. Inácio demonstrou seu primeiro sinal de lucidez. Ele levantou da cama, ficou de pé diante de mim e disse com um tom de ódio: "Sai da minha casa." Eu nem preciso dizer que essa situação me apavorou mais do que todas as outras coisas que eu tinha visto na casa até aquele momento. Então eu levantei e saí correndo da casa, deixando o Sr. Inácio sozinho mais uma vez. Assim que cheguei em casa, contei tudo aos meus pais, que chamaram a polícia no mesmo instante. Da minha casa, eu pude ouvir os policiais interrogando o Sr. Inácio, e pelo que eu entendi, ele disse não se lembrar de nada, só que seu vizinho tinha invadido sua casa e mexido nas suas coisas. Os policiais, obviamente, pediram para conversar comigo. Eu contei tudo sobre os bilhetes, a comida podre e as algemas, mas eles não pareceram acreditar em mim. O sargento me disse que eu não tinha nenhuma prova que validasse o meu depoimento. Eu expliquei que todas as provas estavam dentro da casa, mas nessa hora ele me interrompeu e disse que se a única prova que eu tinha estava dentro da casa de um terceiro, o único crime que as autoridades competentes iriam considerar é o de invasão a domicílio da minha parte. Porque, de acordo com eles, invasão a domicílio é considerado crime, enquanto ter sujeira em casa não. Eu fui para casa com mais raiva do que com medo do que tinha acontecido. Mas o dia tinha sido cheio, eu estava cansado, e no fim nem faria diferença ficar pensando sobre aquilo. Então eu acabei dormindo. Até que mais tarde, algo me acordou. Era meu celular vibrando. Eu ignorei, porque não importa qual seja a emergência, a essa hora, a última pessoa do mundo que você pode contar é comigo. Mas infelizmente, o celular voltou a vibrar. Assim que eu peguei, não acreditei no que vi. Era uma notificação do Sr. Inácio. Não sei como ele conseguiu meu número, só sei que no áudio ele dizia que estava com algum tipo de problema na TV e que precisava que eu ajudasse a sintonizar. Além de me pedir desculpas pelo episódio de mais cedo, claro, e surpreendentemente, me pedir para passar algum tempo com ele. No geral, eu ajudaria, mas depois de tudo o que tinha acontecido, a última coisa que eu queria era pisar naquela casa de novo. Ainda mais para atender um pedido tão contraditório desse. O problema é que meus pais criaram um otário que consegue se sentir mal mesmo nas situações que tá certo. Por isso eu não consegui pregar os olhos durante o resto da noite. Passei a madrugada pensando, e se ele realmente precisa da minha ajuda?
Talvez ele seja bipolar, ou quem sabe só reagiu daquela forma porque estava em estado de choque. Não é justo julgar as atitudes de uma pessoa que acabou de perder seu cônjuge. Não sei. Só sei que quando eu me dei conta, o sol já tinha nascido. E junto com ele, veio também o meu sono, que decidiu aparecer na pior hora possível. Mas como eu tinha o dia livre, fui dormir. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu acordei novamente. Só que dessa vez, com um barulho de uma música macabra. Aquele som bizarro parecia estar vindo da casa do Sr. Inácio. Aparentemente, ele tinha conseguido sintonizar a TV sozinho e queria me mandar um recado. Mas eu já estava cansado daquilo, então levantei com raiva e fui até a casa dele pronto para fazer uma denúncia alegando perturbação da ordem pública por parte dele. Mas chegando lá, vi que mais uma vez a porta estava entreaberta. Meu coração gelou na hora, porque da última vez que eu vi aquela porta daquele jeito, as coisas não acabaram bem. Mas novamente, reunindo toda a coragem dentro de mim, eu abri a porta. E dessa vez, eu vi o Sr. Inácio. Mas sinceramente, eu preferia não ter visto. Porque até hoje, aquela cena bizarra não sai da minha mente.